Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal. Queria primeiramente agradecer a todo mundo que tá chegando aí no canal. Nas últimas semanas o canal cresceu bastante, tem muita gente chegando e eu fico muito feliz com isso. Eu vi que vocês gostaram muito de um vídeo que eu fiz contando a minha experiência de 3 anos sem utilizar redes sociais. Então hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que melhoraram muito na minha vida depois que eu saí das redes sociais. Eu não vou focar nas coisas triviais, diminuir a ansiedade, melhorar no foco, sentir mais paz. São coisas que todas as pessoas que saem das redes sociais sentem. Mas aqui eu vou trazer 5 coisas que eu percebi que mudaram muito na minha vida. Pelo menos eu nunca vi nenhuma outra pessoa falando. Então, gente, a primeira coisa é que eu voltei a assistir mais filmes. Eu percebi que há muitos anos eu já não assistia filmes. Muito porque a gente fica muito preso nas redes sociais e a gente acaba não fazendo coisas que levam um pouquinho mais de tempo. Então, uma das coisas bem legais é que eu voltei a assistir bastante filme. Eu assisti todos os filmes clássicos que eu queria assistir, Bastardos Inglórios, Poderoso Chefão. São filmes que eu sempre quis assistir, mas nunca tinha assistido. E foi bem legal, gostei bastante. E até hoje eu tento assistir sempre algum filme, na maioria das vezes filme antigo, porque eu acho mais legal. E uma coisa bem legal que eu percebi. Bom, segundo ponto, minha comunicação melhorou bastante. Quando eu estava terminando a escola, mais ou menos, até mais ou menos uns 20 anos, 21 anos, a minha comunicação era muito ruim. Quando eu tinha que apresentar alguma coisa na faculdade, eu ficava praticamente em pânico, porque eu nunca consegui falar bem na frente das pessoas. Mas eu percebi que depois que eu saí das redes sociais, principalmente enquanto eu estava fazendo as tarefas de casa, eu ficava refletindo muito sobre algumas coisas que eu estava pensando, e na hora de falar, eu sentia que eu já tinha tudo bem organizado e eu conseguia falar melhor as coisas que eu queria. A minha comunicação melhorou bastante. Eu sinto que todas as oportunidades que eu tive de trabalho, de crescer, de ser promovido, foi devido à melhora da minha comunicação. Eu acredito que esse seja o principal. E a comunicação, hoje, para mim, ela é muito importante, tanto no trabalho quanto na faculdade. E até mesmo aqui, para mim conseguir me expressar aqui com vocês. Terceira coisa, galera, eu comecei a viajar bastante. Eu moro aqui próximo a São Paulo. Eu comecei a conhecer os lugares que tinha em São Paulo. Fui conhecer o Parque Ibirapuera, a Praça da Liberdade. Eu viajei para cidades próximas aqui de onde eu moro também, que é Jundiaí, Campinas. De modo geral, eu comecei a viajar bastante, comecei a conhecer vários lugares legais. Essa é uma das coisas que eu gosto de fazer bastante. Eu não sei dizer se está diretamente ligado a sair das redes sociais, mas eu percebi que aumentou bastante. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. A quarta coisa, galera, uma coisa que hoje eu fico muito feliz, é que eu aprendi a falar inglês. É claro, eu não sou fluente igual um nativo, mas hoje eu assisto filmes em inglês, assisto até séries em inglês, consigo entender tudo. Ouço músicas em inglês. E isso começou porque depois que eu parei de utilizar as redes sociais e como eu percebi que eu tinha muito tempo livre, eu comecei a fazer uns desafios comigo mesmo. E um dos desafios que eu fiz comigo foi de só assistir filmes em inglês, só assistir séries, ouvir músicas em inglês, porque eu já tinha tentado aprender inglês antes, já até cheguei a tentar fazer alguns cursos aí da internet, aqueles cursos grátis que tem aqui no YouTube, mas eu sentia que eu não aprendia muita coisa. Eu cheguei na conclusão que eu aprendi português ouvindo, então eu ia tentar aprender inglês da mesma forma, tipo, ouvindo por filmes, músicas, e foi isso que aconteceu. Eu comecei a ouvir bastante, teve uma hora que eu percebi que eu começava a ligar uma coisa na outra, mesmo sem saber aquilo que ele estava falando, vendo e tentando ligar uma coisa na outra, e eu conseguia entender. É claro que depois eu fui procurar, tipo, o que significava aquilo que ele estava falando, tudo, mas eu vi que me ajudou bastante, aprendi muito, e hoje eu posso dizer que eu tenho um inglês intermediário para avançado. Eu só consegui aprender porque eu não tinha nada que me prendia igual as redes sociais. Então eu consegui me dedicar bastante a fazer isso, e foi uma coisa muito boa, uma coisa que me deixa muito feliz. A quinta coisa, galera, para mim eu acho que seja a coisa mais importante de todas, é que eu voltei para a igreja. Quando eu era criança, eu ia para a igreja, fui mais ou menos até os meus 8 anos na igreja, pelo que eu me lembro, mas depois minha família parou de ir, eu também parei de ir, e até mais ou menos uns 2 anos atrás, eu não ia na igreja, então eu fiquei praticamente uns 14 anos sem ir na igreja. Nos últimos 2 anos aí, eu senti muita vontade de aprender sobre a história da igreja. Sempre gostei de estudar bastante,
Sempre gostei de fazer trabalhos acadêmicos assim da escola. Eu sentia que até mesmo na faculdade tinha um certo preconceito com religião, com igreja. Eu fiquei tentando entender o porquê existia esse preconceito com a igreja. Então eu comecei a estudar a história da igreja, mais de forma acadêmica do que de forma religiosa. Comecei a estudar sobre a Bíblia, sobre as histórias da Bíblia. Comecei a assistir bastante vídeo no YouTube sobre a história da igreja. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho até aqui comigo o Catecismo da Igreja Católica. Sendo bem sincero, eu já fiz muitos TCCs na minha vida, já fiz muitos trabalhos acadêmicos, iniciações científicas, mas eu nunca vi uma coisa tão bem escrita e tão bem explicada quanto a Bíblia e os demais livros da igreja, como o Catecismo. E isso acabou me intrigando a ponto de eu tentar cada vez me aprofundar mais na história da igreja. Conforme eu fui aprendendo, foi natural, acabei voltando para a igreja, criando o hábito de ir todos os domingos na igreja. E para mim essa foi a coisa mais importante. Eu acho que todo mundo que, pelo menos que teve às vezes a mesma experiência que eu, e sair das redes sociais, chega um ponto em que você sente que você precisaria estar correndo atrás de alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que. Você não sabe se você precisa estar correndo atrás de um trabalho melhor, se você precisa trocar de casa, trocar de carro. Eu sentia que eu sempre estava tentando buscar alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que era. Sendo bem sincero, eu não sinto mais que eu tenho que ficar correndo atrás de alguma coisa. Não sinto mais que eu tenho que ficar sempre tentando buscar algo que eu não sei o que é. Que na maioria das vezes a gente sempre coloca alguma coisa aí como meta e acaba não sendo nossa meta de verdade, tipo, ser promovido no trabalho, conseguir outro emprego. E, sendo bem sincero, hoje eu não sinto mais isso. Eu comecei estudando a Bíblia, estudando a história da igreja, como uma pessoa que só queria aprender academicamente o que era, se tinha alguma veridicidade naquilo. E eu acabei me apaixonando. Acabei, num primeiro momento, mais pela forma como tudo era escrito, pela forma como tudo era explicado. Hoje é uma das coisas que eu amo na minha vida. Amo ir para a igreja, amo aprender todos os dias mais sobre a Bíblia, sobre o Catecismo da Igreja Católica, que é uma ferramenta que ajuda a gente a entender melhor a Bíblia. Para mim, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde quando eu parei de utilizar as redes sociais. É claro, gente, eu voltar para a igreja, eu sinto que hoje, independentemente se eu tivesse saído ou não das redes sociais, eu acabaria voltando. Mas sair das redes sociais acelerou esse caminho. E, para mim, foi extremamente bom e eu fico muito feliz. E essa, galera, foram as 5 coisas que eu senti que melhoraram muito na minha vida. Eu queria saber de vocês também o que vocês sentiram que melhorou bastante na vida de vocês depois que vocês saíram das redes sociais. Eu acho legal. Eu vejo comentários de vocês no último vídeo que eu postei. Eu gosto de ler. Eu respondo todo mundo. Eu acho bem legal. Eu gosto bastante de ouvir a experiência das pessoas. Eu queria pedir 2 coisas para vocês nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu queria pedir para vocês também deixarem alguns temas de vídeo aqui no comentário. Eu tô começando agora, mas eu tô gostando bastante. Eu vejo que tem um pessoal bem legal que comenta aí nos vídeos, mais para ajudar as outras pessoas. E eu queria pedir para vocês deixarem temas aqui que vocês querem que eu traga aqui no canal. É isso, galera. Agradeço aí pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigadão.